desta tarde. Iniciando os nossos trabalhos, gostaria de solicitar do vereador Niltinho a leitura de um texto bíblico, a qual solicito que todos se coloquem em pé. Salmos 25. Para vós, Senhor, levo a minha alma. Meu Deus, em vós confio, não seja eu confundido. Não exaltem entre mim os meus inimigos. Na verdade, quantos esperam em vós não serão confundidos. Confundidos serão os traidores sem qualquer motivo. A palavra do Senhor. Dando sequência aos trabalhos, solicito do secretário designado a leitura na matéria escrita no expediente da presente sessão. Projeto de Lei número 57, de iniciativa do Poder Executivo, mensagem número 38, de 28 de novembro de 2013, que autoriza a transferência de dotação orçamentária na importância de R$ 7.082,80. Trata-se de realocação de recursos dentro do mesmo projeto atividade para pagamento à pessoa física de despesa que inicialmente foi considerada como pagamento à pessoa jurídica. Portanto, não se trata de abertura de crédito adicional, pois o montante necessário para sustentar as despesas já existe no programa de trabalho, não sendo necessário acrescer nenhum valor ao orçamento. Ressalta-se que os elementos de despesa já existem na LOA de 2013. Dessa forma, o valor total de despesas comprovadas em auditoria para pagamento é de R$ 354.321,60, ficando sem utilização do valor de R$ 3.006,41, do valor consignado na Lei número 1993 de 2013, de R$ 357.328,01, que só poderão ser utilizados de outra forma mediante nova autorização legislativa. Nesses termos, roga-se aos nobres edis a usual compreensão e apoio à presente proposta. Para tanto, espera-se que seja apreciada em regime de urgência. Antecipando agradecimentos pela atenção e indispensável anuência, aproveito o ensejo para renovar a vossa excelência e demais nobres edis nossos protestos de elevada estima e consideração. Assina o prefeito Luiz Carlos Gibson. Projeto de Lei número 58, de iniciativa do Poder Executivo, mensagem número 39, de 3 de dezembro de 2013, que altera o artigo 5º da Lei número 1544, de 26 de abril de 2006 e da outras providências. Apesar de a referida doação ter sido concretizada em 2006, portanto, há mais de 7 anos, a Coapar não teve recursos para realizar qualquer empreendimento até o ano de 2011, quando o novo governo do estado do Paraná lançou sua proposta habitacional com a meta de produzir 100 mil unidades habitacionais de interesse social no período de 2011 a 2014. Aliado a isso, o programa Minha Casa Minha Vida abriu caminho para a execução do empreendimento no âmbito do mesmo, viabilizando assim o aporte financeiro necessário para cumprir os objetivos da referida Lei 1544 de 2006. Desta forma, com a finalidade de possibilitar a utilização do imóvel dentro da finalidade específica da lei de doação, há necessidade de alteração da mesma, permitindo que o empreendimento seja executado no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida e alienação dos lotes residenciais, resultantes do loteamento elaborado sobre a área do Fundo de Arrecadamento Residencial, o FAR, pressuposto para o aporte financeiro do governo federal no desenvolvimento do projeto, o que permitirá o atendimento de famílias que se encontram nas menores faixas de renda. O referido loteamento possibilitará a produção de 134 unidades habitacionais para famílias com renda mensal de até R$ 1.600.
Aliada a essas informações, ainda existe a restrição do município dentro do programa Minha Casa Minha Vida relacionada à paralisação da obra do Residencial Atlântico há mais de um ano, por conta da rescisão contratual por iniciativa da Caixa Econômica Federal com a construtora responsável pela sua produção. Isso impede o andamento de outros projetos dentro do programa, já estando em fase de solução por parte da Gerência Regional da Superintendência dos Campos Gerais. Outro aspecto importante a ser considerado é que a reversão do imóvel ao município nesse momento seria um ato irresponsável, uma vez que o projeto encontra-se já em fase licitatória, oferecendo assim a expectativa de um período muito curto estar em aprovação no setor de engenharia da Caixa Econômica Federal. Nestes termos, roga-se aos nobres edis a usual compreensão e apoio à presente proposta. Para tanto, espera-se que seja apreciada em regime de urgência. Antecipando agradecimentos pela atenção indispensável anuência, aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência e demais nobres edis nosso processo de elevada estima e consideração. Atenciosamente, assina o prefeito Luiz Carlos Gibson. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer ao projeto de lei número 53, de iniciativa do vereador Maurício Diógenes de Castro, que autoriza o chefe do Poder Executivo a decretar feriado municipal facultativo à data de 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Trata-se de projeto de lei do vereador Maurício Diógenes de Castro, no qual autoriza o chefe do Poder Executivo a decretar feriado na data de 20 de novembro. O artigo 1º do projeto refere-se ao feriado municipal facultativo, porém existe diferença que, a princípio, deve ser analisada. Feriado municipal tem natureza obrigatória, ou seja, aplica-se a todos os moradores do município, afetando assim as relações trabalhistas entre funcionários e empregadores, seja comércio, indústria ou qualquer outra relação trabalhista. Ponto facultativo refere-se mais ao serviço público. É aquele em que o servidor público é dispensado e só vai trabalhar se quiser. E se trabalhar sem ser obrigado, não ganha nada por isso. Ou seja, o trabalho é facultativo. No caso, as empresas têm liberdade para acatar ou não dispensa do trabalho. O objetivo do vereador é nobre e tem a intenção de levar ao conhecimento da sociedade o recado do movimento negro, o que já ocorre em nível federal, mas o projeto de lei não pode prosperar por esbarrar em norma constitucional, seguida pela Constituição Estadual e pela Lei Orgânica do município. Diz a Lei Orgânica do município, em seu artigo 60, que é competência exclusiva do prefeito municipal a iniciativa de projetos de lei que disponham sobre organização administrativa, matéria tributária, orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração. Ao pretender declarar ponto facultativo nas repartições públicas, o projeto interfere nos serviços públicos municipais e também na relação trabalhista entre servidores públicos e administração. Essa iniciativa só pode ser do prefeito municipal. Concluindo, manifestamos pela inadmissibilidade do projeto, conforme dispõe o artigo 51 e seu parágrafo 1º do Regimento Interno da Câmara, ressalvando o direito previsto do parágrafo 2º do mesmo artigo acima mencionado. Todavia, se o vereador autor do projeto julgar interessante, poderá encaminhar sugestão através de indicação ao prefeito municipal para que decrete ponto facultativo conforme justificativa já elaborada. Fica desde já assegurada a exclusividade do vereador Maurício Diógenes de Castro no encaminhamento de indicação nesse sentido, em respeito ao artigo 108 e seus parágrafos do regimento interno desta Casa. É nosso parecer. Assina o presidente Hélio César Alves dos Santos, relatora Aparecida de Fátima Ribeiro Frase e o membro Everton Fernando Soares. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer ao projeto de lei número 55, de iniciativa do Poder Executivo, mensagem número 37, de 27 de novembro de 2013, que altera anexos integrantes da lei número 2013, de 2013, de 8 de novembro de 2013, Lei de Diretrizes Orçamentárias do município de Telemaco Borba para o exercício financeiro de 2014.
Trata-se de projeto de lei do Poder Executivo alterando os anexos integrantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias do município para fins de compatibilização com os orçamentos executivos, do Legislativo e do Fundo Previdenciário Municipal. Do ponto de vista legal, o projeto atende às normas vigentes e não existe nenhum óbice para ser aprovado pelo plenário, cabendo à Comissão de Economia e Finanças maior análise do ponto de vista fiscal e orçamentário. Assim, manifestamos-nos favoravelmente. É o parecer, assina o presidente Hélio César Alves de Santos, relatora Aparecida de Fátima Ribeiro Frasa, membro Everton Fernando Soares. Da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças e Fiscalização, parecer ao projeto de Decreto Legislativo número 177 de 2013, de iniciativa da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças e Fiscalização, que apresenta o seguinte projeto de decreto. Aprova a prestação de contas do município de Telêmaco Borba, Estado do Paraná, relativa ao exercício financeiro de 2011. A Instrução Técnica número 2601 de 2012, relativa ao primeiro exame das contas do exercício de 2011, apresentaram as seguintes restrições. Falta de inscrição na dívida fundada dos precatórios notificados entre 4 de 5 de 2000 e 1º de 7 de 2012, remuneração dos agentes políticos, recebimento acima do valor devido, falta de aplicação do índice mínimo em manutenção e desenvolvimento da educação básica, falta de aporte para o regime próprio de previdência social. Houve recomendação no sentido de existir maior efetividade no cumprimento dos programas estabelecidos no PPA e LOA, e aplicação de multa em decorrência das 4 restrições apontadas de acordo com o artigo 87, inciso 3º, parágrafo 4º e artigo 89, inciso 6º, parágrafo 2º da Lei Complementar Estadual número 113 de 2005. Diante de tais conclusões, foi dado ao Executivo o direito ao exercício do contraditório. Com relação à documentação apresentada neste, foi emitida a instrução número 629 de 2013 pela Diretoria de Contas Municipais, o DCM, a qual concluiu pela regularidade das contas com ressalvas, sendo regularizadas algumas restrições apresentadas e outra convertida em ressalva. Por fim, observa-se que 3 das 4 restrições apontadas foram sanadas e uma convertida em ressalva, qual seja a falta de inscrição da dívida fundada nos precatórios notificados entre 4 de 5 de 2000 e 1º de 7 de 2010, sendo as contas correspondentes ao exercício de 2011 consideradas regulares com ressalva. Diante da análise emitida pela DCM, a referida prestação de contas foi enviada ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, o qual opinou pelo parecer prévio no sentido de aprovação com ressalva das contas do exercício supracitado. Após tais manifestações, a DCM e do Ministério Público de Contas, os autos foram encaminhados ao gabinete do relator, qual seja o conselheiro Fábio de Souza Camargo. Este elaborou o relatório propondo ao colegiado que decide pela emissão do parecer prévio, recomendando a regularidade das contas com ressalva, recomendando ainda que o Poder Executivo adote medidas para dar efetividade à execução do orçamento nos termos do que foi estabelecido no respectivo plano plurianual. No dia 7 de agosto de 2013, ocorreu a sessão dos membros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Nesta foi emitido o acórdão número 290 de 2013, através do qual foi decidida por unanimidade dos termos do voto do relator a emissão de parecer prévio, recomendando a regularidade das contas com ressalva, com recomendação para que o Executivo adote medidas para dar efetividade à execução do orçamento nos termos do que foi estabelecido no respectivo plano plurianual. Dessa maneira, esta comissão manifesta-se no sentido de acompanhar as conclusões emitidas no parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado com relação às contas do Poder Executivo no exercício de 2011. É o parecer. Assina o presidente Mário César Marcondes, o relator Marcos William de Oliveira e o vogal Hamilton Aparecido Machado. É só isso, senhor presidente.
Informo aos senhores vereadores que os projetos de lei 057 e 58/2013 serão encaminhados para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Economia, Orçamento, Finanças, Fiscalização para emissão de parecer. O projeto de lei 053/2003 será arquivado conforme o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. O projeto de lei 055/2013 aguardará parecer da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização. O projeto de decreto legislativo 177/2013 será encaminhado para a hora do dia da próxima sessão. Nada mais constando, convoco os senhores vereadores para amanhã, 16 horas, para mais uma sessão extraordinária para recebimento das emendas ao PPA. Encerro os nossos trabalhos extraordinários desta tarde, agradecendo a presença dos vereadores e munícipes presentes nesta sessão. A todos, muito obrigado. Senhor presidente, deixa só eu fazer um pedido para o Everton, o Marcos, o William, que não está, o Maurício, o Hamilton, o Gilson, quem assinou o projeto 056, para que possam, por gentileza, permanecer aqui, para que tenhamos uma conversa com a Comissão de Legislação. Pois não. Obrigada.